Não adianta, eu tenho compulsão por doce, eu não consigo ficar sem, eu preciso de um doce. Essa é uma das frases muito comumente falada por pessoas. E eu quero te dizer aqui, será que você tem mesmo compulsão alimentar? Será que existe compulsão por doce ou não? Eu vou te explicar isso nesse vídeo. Porém, antes de qualquer coisa, deixa eu te falar. Não estou aqui para te dizer que você deve eliminar os doces da sua vida, nem nada disso. Porque todas as vezes que a gente fala sobre tirar o doce, já parece que dá um pânico, né? Que a gente não quer ficar sem doce de jeito nenhum. Então, calma. Meu papel aqui não é dizer para você eliminar o doce na sua vida, mas eu vou te explicar o que é compulsão, o que não é, será que você tem, não tem, se você quer controlar, como que você vai fazer para controlar. Eu sou Thaís, sou nutricionista e eu te mostro o caminho para você emagrecer de uma vez por todas, mesmo que você desconte sua ansiedade na comida. Bom, então para tudo que você está fazendo, porque eu vou te explicar o que é compulsão alimentar. Será que você tem compulsão mesmo? Existe compulsão por doce? Presta atenção. Compulsão, esse nome, né, essa nomenclatura, é para alguém que come compulsivamente. A pessoa come demais, ela come exageradamente. Mas geralmente esses episódios compulsivos, essa doença, compulsão alimentar, não é alguém que come por prazer, não é alguém que come um chocolate porque ele é muito gostoso e eu vou comer mais um pedaço porque esse está muito gostoso, ou eu comi um bolo e eu quero comer mais outro bolo porque esse é muito gostoso. Compulsão alimentar é uma doença psiquiátrica. Inclusive, existe uma descrição no CID, né, que é no Cadastro Internacional de Doenças, onde precisa ser tratada por psicólogo, por psiquiatra e nutricionista. Muitas vezes é importante que essa pessoa até use medicações para o tratamento dessa doença psiquiátrica. Só que qual que é a característica principal? Então lembra que não é alguém que come porque a comida está muito gostosa e ela vai comer mais um pouco. São pessoas que vão comer simplesmente porque ela precisa colocar algo para dentro. Existem até relatos de pessoas que batem tudo no liquidificador. Então ela pega, por exemplo, um pedaço de carne com arroz, com uma verdura, com uma fruta, bate tudo e coloca aquilo para dentro de um jeito exagerado. Então não tem como sentir necessariamente prazer com esse tipo de comida. Então isso só demonstra que é um episódio de fato exagerado. Se você tem esse tipo de comportamento, você precisa de ajuda, você precisa procure um psicólogo o mais rápido que você puder, porque ele já vai poder te direcionar. Então, se você tem de fato esse episódio compulsivo, não esse episódio, né, essa compulsão alimentar mesmo, precisa tratar da maneira correta, tá bom? Então, começar por um psicólogo pode ser um excelente caminho. Por outro lado, se você de repente olha e fala, não, eu não tenho esse tipo de comportamento. Ok, então você não tem compulsão alimentar. Você simplesmente tem alguns episódios onde você acaba exagerando no consumo de doces ou de alguma comida específica. Fez sentido? Agora que isso tudo está esclarecido, eu posso te explicar como a gente pode fazer para comer doce. Será que faz sentido comer doce? Será que faz mal para a saúde? Posso comer, não posso comer? Qual que é o melhor tipo? Agora a gente pode entrar nesse assunto. Quando a gente fala de chocolate, a gente está falando que a base é o cacau. E o cacau tem benefícios. A gente sabe que ele é rico em antioxidantes, ele tem compostos fenólicos que são importantes para a nossa saúde. Então, isso dá até um alívio de pensar que a gente pode consumir. Mas presta atenção que eu estou falando do cacau e não do chocolate necessariamente. Porque alguns chocolates, por exemplo, não tem cacau, como é o caso do chocolate branco. Então, se você gosta muito de chocolate branco, saiba que não existe benefício nele. A base dele é gordura, ok? Mas como saber então qual chocolate você vai escolher? Um chocolate que tiver cacau, e quanto maior teor de cacau, melhor vai ser. Mais benefícios você tem para a sua saúde. Eu sei que tem algumas pessoas que lidam super bem com o cacau, 90% cacau, 80%, 70%, mas a gente sabe que o sabor é bem diferente do que a gente está habituado. Mas tudo é uma questão de costume. Nós temos na nossa língua papilas gustativas, não sei se você já ouviu esse termo. E cada parte da nossa língua,
ela faz uma sensação de sabor. E a sensação do doce é bem na pontinha da língua. Por isso que a gente tem essa familiaridade com o doce e ele é tão intuitivamente a gente quer ter ele na nossa rotina. Até crianças, por exemplo, bebês que não estão acostumados com doce, de repente ele experimenta o doce e já logo tem aquela coisa gostosa, aquele sentimento gostoso, porque de fato a gente tem essa percepção tão rápida do doce, porque é na ponta da língua onde a gente tem essa sensação do doce. Então, tá tudo bem de você comer doce. Porém, se você quer buscar benefícios para a sua saúde, é interessante que você busque um chocolate que tenha maior teor de cacau, porque aí sim você vai ter benefícios para a sua saúde. Ok. Então já falamos que o branco, você já sabe que ele não tem ali muito teor de cacau, e os outros chocolates, se você escolher dessa forma, você além de ter esse prazer, além de ser gostoso, você sabe que vai ter também um benefício para a sua saúde e até mesmo prevenção de doenças. Talvez você me diga então, tudo bem, Nutri, já entendi tudo isso, mas você ainda não me explicou como é que eu faço para controlar, porque eu acabo comendo demais o chocolate. Ok, eu vou te explicar contando para você um experimento científico muito interessante que foi feito. Eles pegaram crianças e resolveram fazer testes com essas crianças. Colocavam as crianças uma por vez dentro de uma sala e colocava um chocolate na frente dela. E aí diziam para essa criança: olha, você vai ganhar esse doce, ele é seu, ele já está garantido. Porém, se você não comer esse doce agora, eu vou precisar sair da sala, e se você não comer até o momento que eu voltar, você vai ganhar outro doce. E olha só que interessante, algumas crianças resistiram e só aceitaram o doce quando veio o adulto, porque ela queria de fato dois doces, e outras comeram ali, enfim, só que eles avaliaram a diferença do comportamento entre essas crianças que aceitaram o doce, que comeram ali, não conseguiram esperar, e as outras crianças que acabaram decidindo esperar. Olha só que interessante. Essas crianças que resistiram à tentação de comer o doce esperando um outro, elas fincaram o benefício que elas teriam de esperar um outro doce, teria dois doces ao invés de um. E como elas se comportavam? Elas se distraíam nesse momento. Então, algumas delas ficavam ali com a cara para cima, contando ali alguma coisa, outra ficava, não, não vou comer porque vai chegar outro. Elas se distraíam para que elas pudessem resistir à tentação de comer aquele doce. Por que eu estou te contando toda essa história? Olha que aprendizado maravilhoso que você pode ter, porque muitas vezes quando você se vê nessa compulsividade, nesse desejo de comer exagerado, tem formas como você se distrair para que você possa resistir a esse consumo. E eu vou te trazer dicas desse livro. Mais para frente eu trago o resumo dele, que esse livro é maravilhoso, ele ajuda muito para, se você quiser de fato aprender a comer de uma forma mais controlada. Mas ele traz como sugestão lista de distrações, coisas que você pode fazer no momento que você até quer comer doce, mas não naquele momento ou não naquela quantidade. Enfim, você quer usar como recurso esse autocontrole. E aí ele fala para você fazer uma lista de distrações. O que você pode fazer para se distrair nesses momentos? E ele coloca, você pode caminhar, você pode sair para ligar para uma pessoa que você gosta, e ele fala inclusive para você colocar o nome das pessoas que você vai ligar, pessoas divertidas, pessoas com quem você gosta de falar. Ele coloca para você escrever e-mails, você pode navegar na internet, assistir vídeos engraçados no YouTube, você pode jogar algum joguinho no celular, limpar a gaveta da escrivaninha, um armário, fazer palavra cruzada, ir na manicure. E aí aqui eu já faço então essa pausa. O que você gostaria de colocar nessa sua lista de distração? No momento que de repente você se vê, eu quero comer um doce, mas não agora. Ou eu não quero comer o segundo doce, ou eu quero me controlar. Qual é a sua distração que você pode colocar em prática para que você
assuma o compromisso com você e não faça esse movimento exagerado. Pausa agora esse vídeo, faz a sua lista de distração. Isso de fato vai fazer muita diferença, vai te ajudar nos próximos passos que você quiser seguir. Mas eu vou te mostrar agora como você pode fazer para avaliar se de fato você tem esse exagero aí por doces. Presta atenção. Existem algumas situações onde você pode se ver tentado a comer um pouco mais de doce. É importante que você saiba disso, porque muitas vezes você está se culpando ali desse desejo de comer, mas às vezes pode ser até mesmo uma deficiência nutricional. Então, eu listei aqui alguns pontos que eu quero te apresentar. Algumas circunstâncias que podem te fazer querer comer mais doce, e aí você precisa avaliar. O primeiro deles é uma resistência à insulina. Pode ser que você tenha uma alteração nos seus hormônios ali no metabolismo, no mecanismo, né, de ação da sua glicose, da sua insulina, e você precisa avaliar, porque de fato alterações na sua insulina faz com que você tenha mais desejo por doces e até essa impulsividade. Pode ser também que você tenha falta de energia durante o seu dia. Então, muitas vezes você fez um café da manhã muito pobre nutricionalmente, ou você, para emagrecer, acabou comendo poucas calorias e tal, e isso faz com que você depois, no seu corpo, né, tenha aquela questão de precisa de mais energia, e aí ele sabe, seu cérebro sabe que quando você come doces, te dá mais energia. Então pode ser que o problema esteja ali no seu café da manhã ou no seu almoço, que acaba estando pobre nutricionalmente. Pode ser também que no dia anterior você comeu pouquíssimas calorias, então fazer dietas muito restritivas, com baixas calorias por muitos dias, também pode fazer com que você tenha essa compulsividade por doces, essa vontade exagerada de doces. Falta de proteínas na sua dieta também, principalmente no café da manhã. Se você acaba não comendo muitas proteínas no decorrer do seu dia, você vai ter a sensação de fome, a necessidade de mais energia durante o seu dia. E aí o seu cérebro, para te manter viva, lembra que teve algum momento da sua vida que você comeu doce e te deu energia. Então, por que não comer um docinho? Então, entenda que essa deficiência de proteína também pode acontecer. Existem alguns mecanismos também que são alimentos mais palatáveis. A indústria alimentícia faz alimentos para que eles sejam mais saborosos. É por isso que, por exemplo, quando você come um chocolate que tem mais cacau de um chocolate que é mais gorduroso, a sua sensação de prazer é muito diferente, porque o gorduroso faz com que tenha mais liberação de dopamina no seu cérebro, e isso acaba sendo muito prazeroso, isso acaba sendo muito interessante para você. Então, por isso que treinar essa questão de você comer alimentos que de fato sejam balanceados vai fazer um equilíbrio muito importante no seu corpo e de fato te ajudar a não ter tanta vontade assim de comer doce. Pode ser também que você não tenha muita satisfação com a comida, então você não come ali sentindo prazer ou não tenha muita vontade de comer, enfim, e isso acaba também gerando o desejo de comer doce. Então a grande questão que você precisa fazer é: será que eu tenho alguma dessas questões? Existe também deficiências nutricionais que você pode ter, como por exemplo, deficiência de magnésio, zinco ou até mesmo cromo, te dá a necessidade de comer doces para compensar essa parte energética. Então é muito importante que você tenha consciência desse processo. E aí agora, presta atenção. Você precisa aprender a ter domínio para que você não caia em situações de efeito rebote, de você de repente chegar em situações que você tire o chocolate, por exemplo, e de repente você se vê comendo exageradamente. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. O que geralmente as pessoas fazem? Ah, eu não quero comer doce porque eu quero emagrecer, ou enfim, seja lá qual foi o seu motivo. Elas simplesmente excluem o doce da dieta. E isso pode te dar um efeito rebote. Por quê? Porque você tirou por algum motivo, enfim, mas você não tirou de fato treinando o seu comportamento, treinando com estratégias. E isso vai
por dentro, assim, com as suas emoções, e talvez você se lembre de momentos em que você viveu isso, você acaba de repente comendo mais compulsivamente. Outra situação que a gente vê muito comumente as pessoas fazendo é comendo doces fits. Esses doces que vão ser ou zero açúcar, ou com adoçantes específicos, ou doce que é feito a partir de chia. Na verdade, o que eu vejo na prática e até a minha recomendação é: se você tem vontade de comer doces, sabe qual é o melhor que você faça? Que coma um doce. Pega o doce que você está com vontade e coma. Qual doce você vai escolher? Aquele de fato que você consegue se controlar mais, aquele que você mais gosta, mas que você consegue comer um só. Essa estratégia acaba sendo muito melhor do que você ficar escolhendo doces alternativos. Porque aí você vai e come um, puxa, mas não era isso que eu queria. Aí você vai e busca um salgado. Ah, mas não era isso que eu queria. E aí você vai e come outro doce. E aí fica nesse ciclo vicioso. E quando você vai parar para observar, você comeu muito mais calorias do que deveria. E aí, por esse motivo, que você acaba engordando. Então, o segredo não é tirar o doce da sua vida, mas é você aprender a controlar essa impulsividade, saber se de repente existe uma deficiência nutricional, se existe uma situação comportamental, se suas refeições não estão bem ajustadas. Eu vou compartilhar com você um estudo científico que talvez faça muito sentido e vai te ajudar com estratégias interessantes. Presta atenção. Foi feita uma meta-análise. Meta-análise é um estudo muito robusto, onde tem uma avaliação estatística muito interessante. Nesse estudo, eles analisaram 45 outras pesquisas, outros estudos. Ou seja, eles utilizaram ali nessas pesquisas mais de 3.000 participantes. Para saber o número exato, deixa eu pegar aqui a minha cola. 3.292 participantes totais, ou seja, um número muito bom de pessoas. Quando eles fizeram essa análise para observar comportamento alimentar, restrição alimentar, massa corporal, emagrecimento, eles encontraram alguns resultados interessantes. O primeiro deles é que, e aí presta atenção que aqui tem um pulo do gato, eles não encontraram relação positiva entre restrição alimentar, essas dietas muito malucas, e índice de massa corporal. Ou seja, não necessariamente as pessoas que comiam menos emagreciam mais. E nem encontraram essa relação com idade, porque muitas vezes a gente pensa, pessoas mais velhas tendem a pesar mais. Então a gente vê que estatisticamente essa não é a verdade. Mas olha só essa informação, que ouro! Eles perceberam que pessoas que tinham muito contato com imagens de comida acabavam tendo muito mais estímulos para comer e queriam comer muito mais do que pessoas que não tinham estímulo por imagem de comida. Já se é comprovado que quando nós sentimos cheiro ou quando nós estamos ali esperando a comida, a gente já tem essa tendência de querer mesmo nos alimentar. Mas simplesmente o fato de você olhar, ver uma foto, te faz com que você exagere no seu consumo alimentar, com que você tenha tendências a comer não necessariamente o que você decida, mas aquilo que você viu. E aí, por isso que esse é o pulo do gato, porque às vezes, minha gente, às vezes você tá ali seguindo perfis de comida, de doces, de pratos e de repente você decidiu que você não quer comer essas coisas, mas você tá seguindo ali todos os dias esse tipo de imagem. Como é que você vai conseguir fazer para não comer se todos os dias você recebe esse tipo de estímulo? Por isso, de acordo com esse estudo, talvez seja melhor você deixar de seguir alguns perfis. E aí eu já te faço pergunta: você tem alguns perfis de comida que você costuma seguir? Ou você segue realmente perfis de pessoas que mostram refeições saudáveis, que acabam te trazendo estímulos positivos para a comida? Essa é uma análise importante e eu gostaria que você comentasse comigo aqui nos comentários. Só um adendo aqui, né? Eu peguei o Kit Kat porque
Não que seja um chocolate nutricionalmente maravilhoso, mas eu gosto. Não porque é nutricionalmente equilibrado, mas porque é paladar, enfim. Mas o que eu quero falar é dessa observação aqui. Você já viu as novas informações que a gente tem nas embalagens? Ele traz aqui que existe açúcar adicionado e alto em gordura saturada. Hoje em dia, todos os alimentos que são industrializados, né, porque não é algo natural como uma maçã, uma banana, uma maçã não vai ter ali alto em teor de gordura saturada, mas esse tipo de produto alimentício sim. Então, para você entender até essas novas informações, sempre que ele tiver ou muito açúcar, ou muita gordura, ou muito sódio, vai vir muita gordura trans, vai ter sempre a informação ali para que você não seja mais enganado. É só um adendo aqui, não estou fazendo propaganda, não ganho nada por isso, nem é para você comer, mas é para dizer que existe sim a vida real. A gente come sim os alimentos, mas a gente controla essa impulsividade. Mas agora eu vou te dar o ouro. Você vai saber exatamente o que você pode fazer para se controlar, para não ter esse exagero alimentar quando se trata de doces. Mas antes de eu te contar esses 7 passos fundamentais para que você siga e não tenha esse exagero com doces, deixa eu te contar uma situação muito interessante. Existem estudos que comprovam que existe uma correlação entre IMC, ou seja, o índice de massa corporal, resumindo, pessoas que têm o peso mais alto, né, que estão em sobrepeso e obesidade, existe uma correlação com o funcionamento social dela. Portanto, pessoas que se isolam mais, que não têm um bom convívio social, tendem a estar acima do peso. E eu quis trazer esse dado porque ele é muito interessante. Talvez você se vê em momentos que você se isole, e é muito comum a gente ver pessoas que, quando não estão bem emocionalmente, queiram comer mais, principalmente doces. Sabe que isso aconteceu muito durante o processo da pandemia, talvez seja o seu caso. Muitas pessoas engordaram muito no período da pandemia, justamente porque acabavam comendo um pouco mais. Não sei se você se lembra, mas teve aquele período onde as pessoas faziam muito bolo para comer à tarde, porque existia uma necessidade de compensar as emoções. É por esse motivo que eu acho importante que você reflita. Será que de certa forma você tem estado mais isolada? Será que está te faltando bons convívios, boas amizades, boas trocas? Porque de fato, quando a gente tem bons relacionamentos, a gente acaba tendo mais esses hormônios do prazer. E isso faz com que de fato a gente se controle um pouco mais, com que não tem essa necessidade de comer para tampar ali algumas emoções que estão exageradas. Não sei se isso tudo faz sentido, gostaria muito que você compartilhasse comigo aqui. Mas vamos então para os 7 passos que eu separei aqui com muito carinho para compartilhar com você, para que você saiba como não comer exageradamente, como não ceder à tentação de comer o doce no momento que você decidir que você não quer comer. O primeiro passo é, você precisa conhecer quais são os seus gatilhos. O que te leva a comer? O que te faz exagerar? O que te dá vontade de comer? Será que são momentos em que você está entediado? Ou é momentos que você está com sono? Ou são momentos onde você está isolado socialmente, onde você brigou com alguém? Qual é a circunstância que te faz ter essa vontade exagerada de comer doce? Segundo passo, mantenha os doces fora do seu alcance. Se você decidiu que você não quer comer doce, você vai encher a sua prateleira ali, seu armário, sua despensa de doce, para que o tempo todo você se veja tentado a comer, onde você fique pensando que você de repente está com vontade, mas ele está lá e você não pode comer. Será que isso faz sentido? Terceiro passo, porcione os doces. Talvez você possa comprar porções pequenas ou dividir com alguém. Se é um doce muito grande, convide uma pessoa e fala: vamos dividir, a gente pode comer juntos.
isso ajuda bastante para que você tenha um controle de calorias. Lembra que o problema não é você comer o doce, mas de fato a quantidade que você come, porque isso sim pode estar te atrapalhando no seu processo de emagrecimento, na sua busca por uma saúde melhor. Quarto passo é: planeje suas refeições. Quando você sabe os horários que você vai comer, quando você tem a refeição planejada, você sabe o que você vai comer, a tendência é que você siga de uma forma muito mais positiva. E isso evita, não elimina, tá? Mas evita que você se sabote, evita que você tenha comportamentos que você não queira ter com relação à alimentação. O quinto passo é: hidrate-se, você precisa beber água. Sem água, nosso corpo ele acaba dando estímulos para que a gente coma outros alimentos, mas às vezes é simplesmente a hidratação que está deficiente e aí você acaba tendo essa sensação de fome quando na verdade não é fome. Durma bem. Sim, a gente já sabe cientificamente comprovado que pessoas que não dormem bem tendem a comer de 300 a 500 calorias a mais no dia seguinte quando não dormiu bem. E provavelmente você vai ter uma maior vontade de comer doces. Por isso que uma noite de sono será fundamental. E a sétima dica, porém não menos importante, se distraia. Traga atividades para o seu dia a dia que você possa fazer que são prazerosas, mas que ao mesmo tempo te tirem do foco ali do que você vai querer comer, dessa impulsividade alimentar. Eu quero ler 3 trechos desse livro que de fato podem te ajudar. Olha só o que uma pessoa compartilhou. Ela coloca assim: mesmo que eu tenha tido um dia difícil, vou direto para casa e vou comer uma refeição saudável que está à minha espera. Se eu fizer isso, vou me sentir bem agora e também quando perder peso. Se eu parar para comprar uma comida ruim, isso simplesmente fará com que eu me sinta muito mal. E eu aproveito esse texto para justamente compartilhar com você que muitas vezes você acaba escolhendo os doces para compensar um dia ruim. Porém, a compensação nem sempre vai te ajudar da maneira que você busca, porque aí você se sente frustrado depois porque você comeu e aí você acaba comendo mais e você acaba entrando no looping de não parar de comer e aí o seu emagrecimento tão esperado não chega. E como sugestão, existem atividades de conforto que você pode fazer. Olha só, que é listado pelo livro e você pode colocar a sua lista, monte a sua lista. Mas eu quis compartilhar aqui para que te traga ideias, mas você precisa escrever para que todas as vezes que você perceber que você precisa de um conforto, que às vezes o chocolate entra nessa situação, ter atividades que vão ser confortáveis vai ser melhor do que comer o chocolate. Então você pode tomar um banho quente com aromaterapia, colocar uma música bem alta e dançar, se encolher no sofá com um cobertor bem gostoso e assistir uma comédia romântica, pode olhar suas fotos favoritas dos amigos e da família, sair para passear, que ele coloca com o Max, provavelmente deve ser o cachorrinho, né? Fazer um carinho nele, então se você tiver o seu pet, olha só que legal, é você não usar a comida, saber que a comida é sim prazerosa, ela é gostosa, mas não necessariamente que você deve usar ela para compensações. Você pode usar outras estratégias para que você alcance seus objetivos e você se sinta bem consigo mesma. E olha só que história legal dessa pessoa que ela compartilha dessa forma. A comida da lanchonete pode dar a impressão de ser um presente que dou a mim mesma, mas quando compro por impulso e como demais, na verdade é o oposto. Posso, às vezes, planejar uma refeição de comida de lanchonete, trazê-la para casa, comê-la lentamente e aproveitar cada bocado. Nas demais ocasiões, se eu quiser me dar um presente que não seja de comida, posso comprar um livro novo, uma vela perfumada, um esmalte de unha ou uma revista de celebridades. Portanto, diante de tudo isso, a grande questão é perceber por que você exagera no consumo de doces e trazer estratégias efetivas
que vão te ajudar a controlar essa impulsividade que você acaba tendo em alguns momentos. Esse vídeo fez sentido para você? Já curte ele para eu saber que você gosta desse assunto, que de fato transformou a sua vida, e eu gostaria que você compartilhasse comigo qual dessas sugestões mais fizeram a diferença para você, que de fato deram aquele estralo na cabeça para que você possa tomar as rédeas da situação e comer o doce porque você quer e não porque você está compulsiva ali, precisa comer para se sentir bem e ser feliz. Na verdade, a gente pode ser feliz mesmo sem doces ou comendo controladamente. Eu te vejo no próximo vídeo.